Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em dezembro de 2022, mês da melhor visibilidade do planeta Marte e da chuva de meteoros Geminídeas de 2022. Mas antes a gente vai aqui para a tela para a visibilidade dos planetas na ordem do mais próximo ao mais afastado em relação ao Sol, aqueles que são visíveis a olho nu, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A começar por Mercúrio, que poderá ser visível por todo o mês de dezembro, a oeste, sentido onde o Sol se põe, ou seja, logo aí depois do pôr do Sol, já vai ser possível ser visível Mercúrio. Já era visível nesse sentido no mês de novembro, mas inteiramente no mês de dezembro, Mercúrio poderá ser visível aí a oeste, sentido onde o Sol se põe. E ele aí, como a gente já pode ver, também na companhia do planeta Vênus, que já já a gente vai citar sobre ele. Bem, ele está, o planeta Mercúrio, um pouco até com mais altura em relação até do que o planeta Vênus, como a gente pode perceber. Isso dá um pouquinho de mais tempo e até possibilidade de encontrar Mercúrio, uma vez que o planeta Mercúrio ele tem menos tempo normalmente de observação aí no sentido oeste, depois do pôr do sol, ou a leste ali, antes do amanhecer. Então, normalmente, Mercúrio é um desafio para ser observado, pois pouco ele está separado em relação ao Sol, e aí a gente tem menos tempo de observação, pois tem também aquele tempo que ele fica ofuscado pelo brilho do Sol, e aí fica inviável de vê-lo. E neste mês de dezembro a gente tem uma ótima oportunidade, especialmente na penúltima semana de dezembro. Em 21 de dezembro, ele vai estar em maior separação angular em relação ao Sol, ou seja, quando o Sol se pôr ali no horizonte oeste, vai ter uma certa separação ali angular em relação ao Sol, que na prática, ao observá-lo, a gente vai ter mais tempo de observação, especialmente aí em 21 de dezembro, é a chamada máxima elongação leste, em que ele estará bem visível a oeste, sentido onde o Sol se põe. Então, essa é a dica aí, especialmente na penúltima semana de dezembro, em que a gente vai poder bem ver o planeta Mercúrio, como citei, pois em outros períodos ele fica desfavorável à observação e depois fica favorável, e neste mês de dezembro ele fica favorável para observação a oeste, aí logo depois do pôr do sol. A gente repara que ele até está razoavelmente baixo, o que é bom, logo aí no início do mês de dezembro. A gente vai avançar as datas do dia 1 e agora a gente vai até a primeira conjunção de destaque. Nota até que o planeta está até mais alto do que Vênus, ou seja, está mais separado angularmente em relação ao Sol, o que vai dar mais tempo de observação de Mercúrio, até que em 24, aqui 23, logo após o pôr do Sol, logo após o pôr do Sol de 24 de dezembro, então após o pôr do Sol, vai ter a conjunção da finíssima Lua crescente com o planeta Mercúrio, e já aproveito para citar também que nessa mesma data a finíssima Lua crescente também estará em conjunção com o planeta Vênus, mas é um destaque daqui a pouco a gente vai enfatizar ao citar sobre Vênus. E bem semelhante como a gente teve em novembro, dezembro também, até a data semelhante, 24 de dezembro, é essa oportunidade da gente ver a conjunção da finíssima Lua crescente com o planeta Mercúrio. E o interessante é que essa conjunção se dá um dia depois da Lua nova, então a fração iluminada da Lua está muito fina. Se a gente fazer um zoom, antes do zoom, um detalhe interessante é que eu coloquei aqui bem na hora do pôr do Sol e você vê que ambos, Lua, Mercúrio e até o planeta Vênus, podendo se citar também, eles estão já razoavelmente baixos ainda, não está tão baixo como estiveram em novembro. Ou seja, em dezembro,
caso o observador tenha perdido a oportunidade de observar essa conjunção, principalmente por ter obstáculos ali na linha do horizonte oeste, essa conjunção de 24 de dezembro, aí na véspera do Natal, vai dar essa oportunidade da gente ter um pouquinho mais de altura, tentar conseguir vê-lo em conjunção com a Lua, o planeta Vênus também aí participando dessa conjunção, e um maior tempo de visibilidade, porque da posição que eles se encontram até eles se porem, né, no horizonte, tem pelo menos aqui 1 hora. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui. Desse horário aqui, do pôr do sol a oeste de 24 de dezembro, a gente tem pelo menos aqui 1 hora. Aqui, 1 hora ainda será possível observá-los. Isso especialmente nesse período da penúltima semana, ainda para o final de dezembro, a gente tem essa oportunidade de ver por mais tempo o planeta Mercúrio e aí a oportunidade na conjunção com a finíssima Lua crescente. Isso se dá justamente, como eu citei, por conta dessa separação, essa maior separação angular, que daqui da perspectiva da Terra, a gente vê o planeta Mercúrio e aqui a posição do Sol, a gente vê ele por mais tempo no céu. Em outras situações, para quem acompanha, especialmente também Mercúrio, percebe que há outras ocasiões que ele fica mais próximo aí, aparentemente do Sol, e aí essa proximidade dificulta a visibilidade do planeta. Então, dezembro reenfatizo que é uma ótima oportunidade para vê-lo, especialmente aí na penúltima semana e final de dezembro. Bem, e colocando aqui um pouquinho perto do pôr do Sol, depois da data de 24 de dezembro, no final do mês, em 28 de dezembro, ocorre uma conjunção planetária de Mercúrio com o planeta Vênus. É um reencontro, né? Uma vez que também em novembro tivemos a conjunção de Mercúrio com Vênus, no caso lá foi em 20 de novembro, dessa vez, depois do pôr do sol de 28 de dezembro, a gente vai poder ver ambos esses planetas, Mercúrio e Vênus, planetas internos, né, à órbita da Terra, na sequência, né, Mercúrio, Vênus, para depois vir à órbita da Terra, eles estarão aí próximos aparentemente, né, uma vez que eles estão em distâncias distintas ainda um do outro. Então, logo aí após o pôr do Sol de 28 de dezembro. E também essa conjunção planetária, né, Mercúrio com Vênus, ela se dá um pouco aí mais alta se comparada à conjunção que teve em novembro. Então, mais tempo de observação, mais favorecimento de vê-los mais altos, né, livrando aí de possíveis obstáculos na linha do horizonte oeste. Então, a oeste, depois do pôr do sol, aí em 28 de dezembro, a conjunção de Mercúrio com o planeta Vênus. E só para complementar, depois aí desse período de dezembro para janeiro de 2023, veja que aquela ascensão de Mercúrio, ela para, depois ele vai descer, ou seja, já em janeiro, a visibilidade dele, do planeta Mercúrio, vai ficar menos tempo visível. Mas aí a gente agora enfatiza no planeta Vênus, só vou colocar aqui a data novamente do início do mês, próximo aqui ao pôr do Sol. E o planeta Vênus tem um destaque interessante. Mercúrio e Vênus em novembro tiveram características semelhantes quanto a poderem serem visíveis a partir de meados do mês de novembro. Então, a segunda quinzena de novembro, Mercúrio reapareceu a oeste e Vênus também reapareceu a oeste.
A diferença, como a gente já até citou quase há pouco aqui, é que Mercúrio ele vai ficar até um pouco mais alto quanto à posição de Vênus, mas depois Mercúrio vai descer, ele está fazendo o seu movimento orbital em torno do Sol, e da nossa perspectiva aqui da Terra, a gente não vai vê-lo se separar tanto do Sol e depois ele volta, ou seja, ele está fazendo a órbita em torno do Sol. Já o planeta Vênus, que tem uma órbita maior do que Mercúrio, ele vai se deslocar mais e depois aí essa posição de Mercúrio ter ficado mais alto, depois vai baixar para realmente Vênus cada vez mais ficar alto em relação ao horizonte oeste. E um outro ponto de destaque muito interessante é que o início da temporada de observação de Vênus a oeste iniciou realmente na segunda quinzena de novembro. E agora temos inteiramente, por todo o mês aí de dezembro, já visível, o planeta Vênus a oeste. Cada vez ele vai ficar mais alto e por quase, não chega a ser quase todo mês, mas ali até o início de agosto de 2023 é a temporada de observação de Vênus a oeste. Então teremos, além desses meses, né, a segunda quinzena de novembro, inteiro o mês de dezembro, aí já em 2023, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, meses inteiros, né? Então 7 meses inteiros de 2023, visível o planeta Vênus a oeste. É uma ótima oportunidade. Até lá, ele vai ganhar uma significativa, bem elevada altura em relação ao horizonte oeste, que ele estará ficando bem separado em relação ao Sol. Isso, da nossa perspectiva, vai dar mais tempo de observação, vai ser aquela aparente estrela bastante brilhante, cada vez mais destacável no céu, o que é bem característico desse planeta, né? Essa apresentação, né? Essa visibilidade como uma estrela muito brilhante, mas que quem já acompanha sabe, identifica e entende aí que é o planeta Vênus. Ao longo aí do ano de 2023, a gente vai acompanhando o ápice dessa ascensão de Vênus e depois quando ele deixar de ser visível a oeste. Mas é ótimo poder vê-lo nesse sentido aí do oeste depois do pôr do sol. Então a gente pode reparar quando citar as conjunções também essa posição e aparente troca de posição com Mercúrio, por exemplo, nessa visão do oeste. Então a gente repara aqui a posição do planeta Vênus. Mercúrio tem um deslocamento orbital mais significativo, então ele rapidamente sobe para depois, no final de dezembro, começar a descer, isso em relação ao horizonte. E 23, 24, porque 23 é o dia da lua nova de dezembro. E em 24, logo aqui depois do pôr do sol, de 24 de dezembro, a véspera do Natal, a gente tem a conjunção da finíssima lua crescente com o planeta Vênus e, como eu citei, também nessa mesma data é a conjunção da finíssima lua crescente com Mercúrio. Eu enfatizo essa palavra finíssima, pois justamente apenas um dia aí depois da lua nova, a fração iluminada da lua é muito fina. E um fenômeno que eu gostaria de destacar é que poucos dias antes, ou poucos dias depois, pelo menos aí 3 dias antes ou 3 dias depois da lua nova, é possível presenciar o fenômeno da luz cinérea, que geralmente quem já está acompanhando vê que eu destaco essa informação. Aqui a gente tem a luz direta do Sol iluminando a Lua. E essa outra parte é visível de forma acinzentada no céu e a gente consegue ver o contorno da Lua. Essa área aqui recebe uma luz indireta, ou seja, aqui está recebendo uma luz direta do Sol, a Lua fica bem fininha, e essa outra porção, que dá para ser visível, fracamente, mas dá para ser visível, está recebendo uma luz indireta, ou seja, o Sol não está iluminando diretamente aí, está vindo indiretamente. E por quê? A luz solar vem até a Terra
e a Terra reflete para essa grande área aqui da Lua. E aí temos o fenômeno da luz cinérea, que é essa função de rebatedor, né? Esse tipo de analogia aí didática de um rebatedor, ou seja, a Terra está preenchendo essa área que estaria escura se isso não acontecesse, muito escura, não daria para ver esse contorno, e aí a Terra funciona como uma luz de preenchimento, como um rebatedor. Então, é um fenômeno muito interessante que tanto pode ser contemplado dias antes, pelo menos aí uns 3 dias, dias antes da lua nova, e também 3 dias depois. Muito belo, muito interessante também por saber esse fenômeno da luz cinérea, que poderá ser muito apreciado aí no dia 24 de dezembro, depois aí do pôr do sol, nessa tripla conjunção que envolverá finíssima lua crescente e os planetas Mercúrio e Vênus. Eu estou apresentando o entardecer, mas como eu tinha mostrado aqui, pelo menos 1 hora depois, o trio ainda poderá ser visível. Isso dependerá da sua localização, né? Se pelo menos 1 hora, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí dependendo da sua latitude, né? Localização aí no Brasil. Mais ao norte, mais ao sul, poderá ter uma pequena variação aí de mais ou menos do que 1 hora depois aí do pôr do sol. E depois dessa conjunção, em 24 de dezembro, haverá a conjunção planetária de Vênus com Mercúrio ou Mercúrio com Vênus, depois aí do pôr do sol de 28 de dezembro. Esse reencontro, né, pois tivemos também uma conjunção, né, de Mercúrio com Vênus em novembro e em dezembro a gente tem esse reencontro desses planetas. Lembrando que é uma aproximação aparente. Do ponto de vista aqui da Terra, a gente está vendo os dois próximos um do outro, mas as distâncias são mais distintas. Bem, depois da visibilidade desses planetas, eu posso até adiantar um pouco das datas. Aí aqui há uma troca. Mercúrio, que assumiu essa altura mais significativa, depois ele começa a descer. E Vênus ainda continuará cada vez ficando mais elevado em relação ao horizonte oeste, mais separado aí do Sol angularmente, o que dará mais tempo de observação. Então, a tendência futura, nos próximos meses, é a gente ter mais tempo de observação de Vênus. Mercúrio, realmente, os períodos de destaque são mais curtos. Bom, e agora a gente vai aqui de volta para o início do mês e mudar de sentido do oeste para o leste, pois o mês de dezembro é o mês de melhor visibilidade do planeta Marte. Deixa eu só colocar aqui o horário. No início de dezembro, bem no início mesmo de dezembro, logo um pouco depois aí do início das noites, a considerar o início de dezembro, poderá ser visível o planeta Marte por volta aí aproximadamente das 19 horas. Até o final de dezembro, logo que anoitecer, o planeta Marte já vai ser visível, só que não baixo, e sim razoavelmente alto no céu, ou seja, vai ter uma certa disparidade de posição no céu se você considera ver o planeta Marte no início do mês de dezembro. Ele pouco depois aí do início da noite, 19 horas, você vê-lo baixo em relação ao horizonte leste, sentido onde o sol nasce. Enquanto que quando for o final de dezembro, aí ele já vai estar já razoavelmente alto, logo assim que anoitecer, ou seja, mais cedo vai ser visível e um pouco aí mais alto. E o destaque é interessante, pois desde novembro, quem já acompanha aqui o vídeo dos destaques do céu, post dos destaques do céu,
os drops também relacionados especialmente aí ao planeta Marte. Já está ciente que ah, há um mês da data aqui da gravação do vídeo dos destaques do céu, 5 de dezembro, desde o início de novembro, ou seja, esse lapso de um mês antes desse período inicial de dezembro, já era considerado um mês de destaque de observação de Marte, ou seja, um mês antes a gente já pode vê-lo bem brilhante no céu, como essa aparente estrela avermelhada, de destaque mesmo, bem brilhante já, e que era visível a partir de meados das noites, mas agora ele em dezembro está visível bem mais cedo. Isso se deve ao fenômeno que a gente chama de oposição, que acontecerá especialmente o início da madrugada de 8 de dezembro, ou seja, de 7 para 8 de dezembro, a gente já vai notar com percepção que assim que o Sol se pôr a oeste, sentido onde o Sol se põe, a 180 graus, por isso oposição de Marte, ele estará oposto a 180 graus em relação à posição do Sol, a gente vai ter o planeta Marte surgindo no horizonte leste. Para justamente reforçar essa informação, vou mostrar aqui justamente aqui, ó, na tela aqui do Starry Night. Como aqui é 1º de dezembro, quando for em 8, vamos dar as datas. Repare que ele já está alto, então é mais cedo do que as 19 horas, é o que eu vou ajustar já já. 7, 8. Como eu tinha falado que é início da madrugada do 8, então é do 7 para o 8. Então, desde a noite de 7 de dezembro, você já contempla o planeta Marte nessa boa posição que caracteriza a melhor visibilidade do planeta Marte no céu. Essa chamada oposição, para observação olho nu, ela tem destaque não só para a data de 8 de dezembro, mas ela torna o planeta bem visível, como eu citei, há um mês antes disso, ou seja, desde do mês de novembro, durante todo o dezembro e ainda em janeiro de 2023. E aqui eu vou só ajustar também a hora. Para mostrar essa interessante característica da oposição. Do 7 para, ou seja, na noite de 7 de dezembro, já pode ser contemplada, muito embora a oposição se dá no início da madrugada de 8. Então, se é início da madrugada de 8, no anoitecer ali de 7 de dezembro, acontece justamente isso. O Sol se põe exatamente aqui, ó, a oeste, e a 180 graus surge a leste o planeta Marte. É por isso que é oposição. Marte está oposto à posição do Sol no céu. Então, o Sol aqui a 180 graus estará o planeta Marte surgindo a leste. Isso do ponto de vista aqui da Terra, a gente tem essa percepção. Do ponto de vista do espaço, haverá ali uma linha reta formando a posição do Sol, Terra e o planeta Marte. É o que pode ser visível nessa ilustração, que está fora de escala de tamanho e distância, apenas para ilustrar. A gente tem esse ponto de vista aqui do espaço, Sol, Terra e o planeta Marte. Então está formando aqui uma linha reta entre o Sol, Terra e Marte. E como eu tinha citado, do ponto de vista aqui da Terra, a olho nu, a gente vai poder ver um planeta bastante brilhante, ou seja, ele já está brilhante nessa quinzena antes de 8 de dezembro. Ficará também bem brilhante 15 dias depois de 8 de dezembro. Então a gente percebe a olho nu um planeta bastante brilhante e nessa ocasião
de 8 de dezembro, né? 7 para 8, como eu citei, né? Noite de 7, madrugada de 8 de dezembro. A gente percebe o planeta visível por todas as noites e madrugadas. É o que vai muito acontecer, especialmente em dezembro. Então, em dezembro você vai poder contemplar aquela aparente estrela bastante vermelha logo ali a leste, no anoitecer, mas que ciente já sabe-se que é o planeta Marte. Vai se deslocar por toda a noite e também o período da madrugada. E um outro detalhe interessante, a gente volta aqui para a tela, é que quem puder observar através de um telescópio, eu vou só restabelecer aqui a configuração. Quem puder contemplar o planeta Marte por telescópio, em 8 de dezembro, vai perceber um fenômeno interessante. O planeta, análogo à lua cheia, que já já eu vou citar sobre, né, que a lua está ali presente, então tem um contexto sobre isso também. Então, análogo à lua cheia, você tem um Marte cheio na noite da oposição. Ou seja, o disco do planeta ele está 100% iluminado. Então, o mesmo entendimento que a gente tem da lua cheia, ou seja, a gente depois compreende que toda lua cheia é a lua está em oposição, exatamente, porque você tem Sol se pondo a oeste, a 180 graus estará ali visível, como citado aí, a Lua, né? Para dar esse exemplo, na analogia e completa Marte é a mesma questão aí de posição. Ressalto aí, né, as distâncias, né? Obviamente, a Lua mais próxima de nós tem esse impacto também, mas o planeta Marte tem esse destaque se apreciado especialmente aí por telescópio. Então, você vai ter aí 100% a fração iluminada, o disco do planeta Marte totalmente iluminado. E outro detalhe é que com esse alinhamento Sol, Terra e Marte, Terra e Marte estão mais próximos um do outro. Então, o planeta mais próximo da Terra, o disco aparente dele está maior. E ele 100% iluminado é o que torna ele muito brilhante. Então você tem um objeto mais próximo e totalmente iluminado, então ele faz com que seja visível mais brilhante no céu. E quando visto por telescópio, esse diâmetro aparente está maior, porque o objeto se aproximou mais da Terra, né? Está havendo aí uma menor distância, né? Formando essa linha reta Terra e Marte. Quando a gente contempla por telescópio, a gente bem vê o planeta com mais possibilidade de detalhes, com mais exuberância, uma coisa que em outras temporadas o planeta Marte fica muito diminuto. Por quê? A distância entre Terra e Marte está muito mais elevada. Estão muito mais distantes uns dos outros, um do outro. Então, é um, um período muito especial para contemplar o planeta Marte a olho nu e especialmente se você tem um telescópio, né? Um telescópio refrator, um refletor em que permite também mais ampliações para você ver o disco do planeta e até também ver características da superfície do planeta Marte, o planeta vermelho. E além desse destaque, né, lembrando que os meses inteiros, né, de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, a gente vai ter essa exuberância de Marte brilhante, visível no céu. O período de máximo brilho contempla aqui o finalzinho de novembro, e o início de dezembro de 2022, ou seja, do finalzinho de novembro para o início de dezembro. Aqui no chat de estreia do vídeo Destaque do Céu, de dezembro, vou depois citar esse período de auge de brilho, com mais precisão entre as datas finais de novembro para o início de dezembro. E
além de destaque, que é a oposição de Marte, que foi citada como um lembrete de que Marte seria o grande destaque em 2022. Chegamos no mês de dezembro para contemplar esse destaque, né? Muito embora já desde novembro já era possível bem notá-lo no céu, mas chegamos aí com esse presente do céu de observar Marte em destaque em dezembro, né? No último mês do ano 2022. Também outro destaque é a conjunção que a gente já pode observar aqui de 7 para 8 de dezembro, ou seja, da noite de 7 de dezembro por toda a madrugada de 8 de novembro, de dezembro, ou seja, você vê que você tem uma transição de data, né? Noite de 7 de dezembro, passa meia-noite, aí já é 8 de dezembro, por toda a madrugada, você tem a conjunção de Marte com, a considerar o início da observação da conjunção, Lua e Marte, ela está Lua crescente gibosa, praticamente cheia, quase cheia. Quem observar nesse dia, tanto é que já é praticamente o convite para a observação da Lua cheia, porque praticamente ela está quase cheia, ela está quase 100% iluminada. E eu, inclusive, vou até acompanhar aqui as horas, centralizar aqui na Lua. Eu vou alterar aqui. Se a gente considerar logo o anoitecer, a gente repara que eles estão baixos. Pelo menos aqui, um pouquinho depois do anoitecer, 19 horas, por exemplo, a gente já repara a Lua em conjunção com Marte, a Lua é quase cheia. E eu vou, especialmente nessa conjunção, acompanhar de hora em hora. 20 horas, 21 horas, 22, 23. Então a gente já contemplou o período da noite de 7 de dezembro, meia-noite, já de 8 de dezembro, 1 hora, 2, e a gente repara aí o auge dessa aproximação aparente, especialmente no início da madrugada de 8 de dezembro. É justamente no início da madrugada de 8 de dezembro que ocorrem duas coisas interessantes. É a Lua atingindo 100% a sua fração iluminada, aí ela de quase cheia se torna oficialmente, digamos assim, por algumas horas, a Lua cheia de dezembro, que é o início da madrugada, se dá no início da madrugada de 8 de dezembro. Logo mais a gente vai ver na ilustração das fases da Lua o horário exato, que é no início da madrugada de 8 de dezembro. E também no início da madrugada de 8 de dezembro é quando se dá também ali a, a data precisa, em minuto preciso, da oposição de Marte. Em outras palavras, o que eu gostaria de enfatizar é que está tendo ali um alinhamento do ponto de vista do espaço, também poderia ser possível de ser visível para um observador fora da Terra, né? Então você tem Sol, Terra, Lua e Marte alinhados. A considerar que da Terra você tem Terra, Lua e Marte. Então é realmente um alinhamento em que privilegia essa situação de observação de que ambos os corpos celestes estão 100% iluminados. Porque a gente olhando para os dois, exatamente na posição oposta, está a fonte luminosa, que é o Sol. Então ele está iluminando diretamente esses dois corpos celestes. Então é algo bem interessante. Uma outra vez que ocorreu isso, foi um alinhamento tão especial e preciso que a sombra da Terra atingiu a Lua, e foi em 27 de julho de 2018 em que a gente teve um eclipse lunar total, e na mesma noite, naquela mesma situação ali do eclipse, aquele período de visão do eclipse, também estava Marte em oposição. Então, em 27 de julho,
2018 também foi a lua cheia, totalmente eclipsada e Marte em oposição. Muito interessante, raro essa coincidência cósmica, exceto não sendo um eclipse, dessa vez em dezembro, mas também torna muito interessante e especial esse alinhamento. Então, recapitulando, da noite de 7 de dezembro e quando for iniciozinho da madrugada de 8 de dezembro, auge aí da conjunção da Lua aí já cheia, né, com o planeta Marte. Essa é a conjunção de destaque do planeta Marte. Então vamos muito apreciar o planeta vermelho neste mês de dezembro. E quem tem telescópio também, porque realmente é uma oportunidade muito interessante de vê-lo nessa conjunção e por telescópio também, porque a cada aproximadamente 2 anos é que a gente tem aí essa chamada oposição. Então é um período aí especial para contemplar o planeta Marte. Como eu tenho citado sobre o final do mês, né, eu vou aqui justamente alterar aqui a data. Você está vendo que eu mantive 19 horas, mas o planeta está ficando mais alto. Ou seja, isso demonstra que mais cedo você já vai poder vê-lo. Vou colocar aqui o fim do mês. Às 19 horas ele está bastante alto em relação ao horizonte leste, se considerar as 19 horas. Então, antes disso, às 18 horas, como eu tinha citado no início da apresentação de Marte, a gente já tem o planeta Marte, digamos aqui, razoavelmente alto em relação ao horizonte leste, lá no finalzinho de dezembro. Um excelente destaque aí para a gente observar o planeta Marte. Bem, na sequência, a gente vai se dirigir, né, à área mais alta do céu, do ponto de vista de nós observadores, que é o zênite. Vou colocar aqui o início do mês. E na transição, né, foi citado nos destaques do céu, tanto o vídeo como o post, tivemos aqui a conjunção da Lua crescente com o planeta Júpiter. Júpiter que vai poder ser visível por todo o mês de dezembro, no período das noites. Então, quando anoitece, ele já está alto no céu em relação ao observador, na posição do zênite, né, que é a área do céu mais alta em relação a nós observadores. E quando ele se pôr a oeste, ali já vai ser bem o fim da noite, por volta da meia-noite. A tendência é ele ser visível menos tempo no céu. Então, essa conjunção foi citada no vídeo do Destaque do Céu de novembro, também no post, em virtude da transição, né? A gente está transitando ali de novembro para dezembro, então, para termos uma programação, uma preparação, antes já fica ciente essa conjunção. Como agora a gente já passou um pouco para a gravação aqui do vídeo de Destaque do Céu, então a gente já cita essa conjunção antes. Isso em 1º de dezembro, um dia depois da lua quarto crescente, da segunda lua quarto crescente de novembro. Então, a lua está quase ali, 50% iluminada. E o planeta Júpiter, ele vai ter outro encontro com a lua. Eu vou até alterar aqui as datas. Ele justamente, o planeta Júpiter vai transitar essa área do zênite, né, local mais alto, acima de nós observadores, pouco a pouco se dirigir para o sentido do oeste. E a segunda vez que o planeta Júpiter encontra a Lua, ou a Lua encontra o planeta Júpiter aparentemente em dezembro, será em 29 de dezembro
na ocasião aqui, a Lua quarto crescente de dezembro, que é em 29, na data de 29 de dezembro. Eles estarão ainda nessa área do zênite, mas observe que ele já está rumo a ficar bastante alto, né? Bem alto em relação ao oeste. Isso aí logo depois do anoitecer. Então, logo no início da noite, você terá aqui a beleza ainda, né? Diminui um pouco o brilho, mas ainda é expressivo esse brilho do planeta Júpiter em conjunção com a Lua quarto crescente de dezembro, que é no dia 29. É interessante aqui citar também que bem mais baixo estará aqui o planeta Vênus. É interessante citar sobre isso, porque você vai ter o entendimento de que para essa data, em posição baixa, é o planeta Vênus, e aqui bastante alto é o planeta Júpiter. E aí, retornando o início do mês, pois a gente vai alterar aqui a visibilidade para o planeta Saturno. Está aqui nessa posição, mas no início do mês, para a gente ver, ele que está alto em relação ao horizonte oeste, ele já esteve nessa posição do zênite em novembro, mas agora ele já está alto em relação ao horizonte oeste. É uma tendência a gente menos tempo ter de observação do planeta Saturno. Então está aqui o planeta Saturno aqui vai estar em conjunção com a Lua em 26 de dezembro. A gente repara que ele está ficando cada vez mais baixo. E em 26 de dezembro, Saturno estará em conjunção com a fina Lua crescente. A Lua já vai estar com a fração iluminada fina, diferente de outras ocasiões que tivemos aí, por exemplo, em novembro ou outubro, em que a fração iluminada da Lua era maior, em virtude da posição que ela estava mais alta no céu, o ângulo que faz Sol, Terra e Lua, e aí contemplamos outras ocasiões em que Saturno estava próximo aparentemente da Lua, em conjunção, e tínhamos uma Lua com a fração iluminada mais iluminada. Então aí, logo depois do anoitecer de 26 de dezembro, a fina Lua crescente em conjunção com Saturno. A gente repara Júpiter aqui mais alto e Vênus aqui mais baixo, nesse sentido do oeste. É uma tendência realmente, né, ainda bem menos com Saturno de vê-lo por menos tempo no céu, também nesse mês de dezembro e nos próximos meses, aí já de o início de 2023. Bem, aí agora a gente vai para a visibilidade das constelações. A gente vai aqui por sentido leste. A data de referência é o dia 1º de cada mês. O sentido leste também é de referência. O horário aqui 20 horas. Para apreciarmos as constelações de destaques no céu nas noites de dezembro. E aí um destaque interessante é que o período, né, a gente enfatizou aqui entre 8 horas e 21 horas, e o período aí envolve desde o anoitecer até a meia-noite, né, aquele período das noites. E essas são as constelações, algumas de destaques, pois a gente tem outras constelações também que poderiam ser citadas, que podem ser contempladas nos períodos das noites, também tem as das madrugadas, mas a gente enfatiza um certo número delas e até um número maior nesses meses do verão, que é a começar pela constelação de Perseu, aqui, constelação mais bem notável para quem é do hemisfério norte, e aqui no Brasil, quem é da região norte, nordeste, ainda pode apreciá-la
razoavelmente bem posicionado no céu, porque quem é do centro-oeste, sudeste e sul, ou seja, quanto mais ao sul do país, aí realmente é difícil e até bem pouco notável, bem pouco visível. Constelação aqui de Perseu. Temos também a constelação de Cocheiro, que está aqui na companhia vizinha à posição do planeta Marte. Então, Cocheiro com a estrela Capela. Capela é a Alfa, a estrela mais brilhante aqui da constelação de Cocheiro. E aonde está localizado o planeta Marte, né? O planeta Marte está na constelação aqui de Touro. E aqui é a estrela Aldebaran, essa gigante laranja, a estrela Aldebaran, a Alfa, a mais brilhante da constelação de Touro. Temos aqui também as Pleiades. E um detalhe interessante é que aqui no vídeo do Destaque do Céu, devido à dinâmica, a gente tem essa visão ampla. E aí fica um convite para a live das constelações. Na live das constelações a gente também vê de forma panorama essas constelações citadas, também pode serem visíveis outras com a dinâmica da interação ao vivo, e a gente faz também um zoom em cada uma delas e enfatiza também a mitologia, detalhes sobre as estrelas principais, nebulosas, galáxias, aglomerados abertos ou globulares que ali exista na área de visão dessa constelação citada, a gente também enfatiza na live das constelações. Então temos aqui a constelação de Touro, a citada aqui as Pleiades, então a gente vai enfatizar também sobre as Pleiades na live das constelações. Temos aqui as Íades, né? É um aglomerado aberto de estrelas, aqui nessa área próxima ao Aldebaran. Aqui também as Pleiades é um aglomerado aberto, né? Tá aqui é bem afastado, mas nessa oportunidade da live das constelações a gente vai vê-la mais próxima. E depois aí de Touro tem a constelação de Gêmeos. E é justamente na área ali, não exata, mas vizinha à constelação de Gêmeos, que ocorrerá um outro fenômeno de destaque deste mês, de dezembro, que é a chuva de meteoros geminídeos. Já estou adiantando esse tópico, que as geminídeas, ou seja, os meteoros que são visíveis a partir da constelação de Gêmeos, são visíveis nessa área circunvizinha aí à constelação de Gêmeos. É uma informação desse tópico das Geminídeas, que as Geminídeas têm esse nome porque os meteoros parecem surgir da constelação de Gêmeos. Então, Geminídeas vem aí da constelação de Gêmeos. Por exemplo, como Orionídeas vem da constelação de Órion. E depois aqui de Gêmeos, né, com as estrelas Castor e Pollux, Castor a alfa, Pollux a beta, a gente tem a icônica e fácil identificável constelação no céu, famosa constelação de Órion, o grande caçador. Aqui com as brilhantes estrelas, por exemplo, Betelgeuse, a Alfa, a Beta Rigel, ou Rigel, né? Rigel que é bem brilhante, azul, uma supergigante azul, Betelgeuse que é uma hipergigante vermelha. Então, Betelgeuse, Alfa, Rigel ou Rigel, a Beta de Órion. A gente repara aqui também essa porção central aí da constelação de Órion, que é popularmente conhecida como as Três Marias ou o Cinturão de Órion. Então aqui, essa constelação, o grande caçador Órion, ela anuncia em dezembro a chegada do solstício de verão no hemisfério sul, ou seja, a chegada do verão, da estação do verão para nós aqui do hemisfério sul, né? O Brasil, localizado nesse hemisfério, né? Na sua grande porção, a gente tem aí a estação
do verão sendo anunciada pela constelação de Órion. É a astronomia de calendário em que constelações são possíveis de colaborar, de nos orientar à estação que nos encontramos. Desde novembro já era apreciada no céu, né? Outubro, novembro, mas em dezembro ela surge mais cedo no céu. Constelação de Órion, que tem muitos objetos aí a destacar também, especialmente aí na live das constelações. Cão maior e cão menor. Aqui é cão maior e cão menor. Já fazendo um bônus aí, são os cães de caça do grande caçador Órion. Então, um pouquinho aí da mitologia. A gente tem cão maior e cão menor. Cão maior, inclusive, temos aqui a estrela Sirius, a Alfa, a mais brilhante dessa constelação, e é a mais brilhante estrela do céu noturno. Então, das estrelas brilhantes do céu, né, o Sol a gente é uma exceção, né, porque ele, pela proximidade, ilumina e a luz, quando atinge a nossa atmosfera, ofusca ao ponto da gente não poder mais ver estrelas. Então, a luz solar chega até a nossa atmosfera, ao espalhamento da luz do Sol na atmosfera, e a gente não pode ver as estrelas durante o dia, né? Durante quando nossa estrela está iluminando diretamente, do nosso ponto de vista aqui na Terra, né? Então, a gente tem aí a estrela mais brilhante do céu noturno, por isso que a gente diz essa palavra céu noturno, é aí a estrela Sirius. E por curiosidade, né, interessante também, a segunda estrela mais brilhante do céu noturno é aqui a estrela Canopus, da constelação de Carina. E também tem aqui a constelação de Erídano, né, que tem aqui o início, né, da constelação, dessa mais extensa constelação, que é o Rio Celeste, o Rio Erídano, que tem sua nascente, esse rio mitológico tem sua nascente aqui, vizinha à constelação de Órion. A gente vai fazendo aqui todo esse curso, os meandros desse rio celeste, até chegar aqui na foz desse rio mitológico, onde está localizada a estrela Akenar, a foz onde desaguam as águas desse rio celeste, com a indicação ali da estrela Akenar, a mais extensa das constelações, a constelação de Erídano. E eu tinha citado ali cão maior, cão menor e uma parte aqui, mas tem como alterar aqui, a constelação de Carina. E cão maior, né, com Sirius, cão menor com a estrela Próxion, né, também uma estrela um tanto pálida, brilhante, esbranquiçada, pálida, está aqui mais abaixo da localização da constelação de Órion. E uma curiosidade, um ponto interessante, é que o céu do verão para nós aqui do Hemisfério Sul, ele é bem brilhante, como notável aí, por conta da presença dessas estrelas, dessas constelações marcantes, né, que são bem características para quem já acompanha, já tem esse hábito observacional. E reforço aí a live das constelações e também reforço a live dos planetas. É na live dos planetas que a gente vai citar sobre essa dinâmica de posição do planeta Mercúrio, especialmente de Vênus, essa temporada do planeta Vênus no céu que inicia, né, nesse mês, na segunda quinzena de novembro, inteiramente já visível em dezembro, e esses 7 meses inteiros de 2023, e no início de agosto de 2023 ele deixa de ser visível a oeste. Então essa temporada de observação do planeta Vênus a oeste a gente enfatiza na live dos planetas. E também um deles, um dos temas que a gente vai destacar na live dos planetas é a visão aí do planeta Marte, né, que chama já bastante atenção essa
como eu cito, né, aparente estrela bastante vermelha, brilhante no céu, é aí o planeta Marte. E a leve das constelações. E agora a gente vai para a chuva de meteoros Geminídeas. Aqui foi a ilustração que a gente viu há pouco sobre a posição de Marte. E aqui a chuva de meteoros Geminídeas de 2022. É o segundo, né, evento aí de destaque. É a observação, nessa possibilidade de bem contemplar o planeta Marte na sua melhor visibilidade em 2022. E a chuva de meteoros Geminídeas. Bem, a chuva de meteoros Geminídeas, ela pode gerar uma média de 120 meteoros. Porém, a constelação de Gêmeos ela é um pouco melhor visível para quem é do hemisfério norte, né? É uma constelação que está mais voltada para quem é do hemisfério norte. Então, para nós aqui do hemisfério sul, quem está na região norte e nordeste do Brasil tem um melhor favorecimento de observação desses meteoros, mas ainda assim a média cai pelo menos aí para uma metade. Ou seja, desses possíveis, em média, 120 meteoros, a gente tem ali uma média de 60 meteoros que podem ser visíveis para nós aqui do hemisfério sul, especialmente quem está ali bem posicionado na região norte e nordeste do Brasil. Quem está nas regiões centro-oeste, sudeste e sul, essa quantidade vai sendo menor a ser visível. Por exemplo, de 60 você tem ali 50, 40, 30. Então, essas dezenas de meteoros visíveis realmente vai caindo em virtude da constelação estar bem mais favorável para a observação no hemisfério norte. Porém, o brilho, o traço de brilho lento, brilhante dos meteoros das Geminídeas e a ampla área e as constelações também, né, nessa ampla área que podem ser visíveis, torna a chuva de meteoros Geminídeas favoráveis para ser observada de todo o Brasil, porque não necessariamente você precisa observar a constelação de Gêmeos. Ao observar a ampla área ao redor da constelação de Gêmeos, você já está olhando certo, digamos assim, para onde surgirão os meteoros da chuva de meteoros Geminídeas. A gente repara nessa ilustração, antes de dizer as datas e outras informações, que o radiante, né, o ponto da onde parecem surgir os meteoros das Geminídeas, fica até aqui perto de Castor e Pollux. Aqui a gente tem a constelação de Gêmeos. Depois a gente vai ver aqui na tela essa área do céu também. Então, Geminídeas, ponto certinho aqui do radiante, mas toda essa área também favorecerá a observação dos meteoros. Então você veja que tem aqui Cão Menor, Próximo, perto aqui de Betelgeuse, de Órion. O planeta Marte também colabora nessa observação. A estrela Capela, da constelação de Cocheiro. As próprias, né, estrelas da constelação de Gêmeos. E também está aqui na tela, que já já vou citar sobre esse ponto, a posição da Lua. Mas já já vou citar para poder também enfatizar as datas. Bem, a gente repara aqui que a chuva de meteoros Geminídeas ela é uma das exceções que ela pode ser visível cedo, ou seja, não precisa tanto que você veja lá pelo ápice da madrugada. Então, a partir das 22 horas, que é o final da noite da segunda, 12 de dezembro, você inicia o período de observação da chuva de meteoros Geminídeas. Então, das 22 horas da noite da segunda, 12 de dezembro, até o amanhecer da terça, ou seja, toda a madrugada aí da terça, 13 de dezembro de 2022, pode ser observada aí
a primeira final de noite e primeira madrugada de observação da chuva de meteoros Geminídeos. Então você pega ali o finalzinho, começa a observar as Geminídeos a partir do finalzinho da noite da segunda, né, das 22 horas da noite da segunda, 12 de dezembro, e pode contemplar por toda a madrugada e até antes do amanhecer da terça, 13 de dezembro. Então é fácil porque você já se programa a partir do final da noite da segunda, 12 de dezembro, já fica ciente que também na madrugada vai poder observar aí, na madrugada da terça, 13 de dezembro, a chuva de meteoros Geminídeos. É por isso que eu digo que é primeiro final de noite e primeira madrugada de observação. E também, aí você deixa passar a madrugada até antes do amanhecer da terça, 13 de dezembro, aí vai passar amanhã, à tarde, e quando der 22 horas da noite da terça, 13 de dezembro, aí você inicia essa outra oportunidade de observação da chuva de meteoros Geminídeos, que aí vai das 22 horas da noite da terça, 13 de dezembro, e aí por toda a madrugada até o amanhecer da quarta, 14 de dezembro de 2022. Então, uma nova oportunidade para observar essa chuva de meteoros também aí a partir finalzinho da noite, né? 22 horas da noite da terça, 13 de dezembro, aí vira meia-noite até, por toda a madrugada, até o amanhecer da quarta, 14 de dezembro. E um detalhe interessante é a influência da Lua. Bem, essa média, que para nós aqui do hemisfério sul, no Brasil, então a posição geográfica, né, quanto mais ao norte tem mais chances favoráveis de ver essa média em torno de 60 meteoros, e essa média vai caindo para menos se você estiver mais ao sul do país, mas ainda assim pode ser visível porque não é necessariamente obrigado, né, a observar exato onde se encontra a constelação de Gêmeos e sim ao redor da constelação. Um detalhe que vai influenciar é a presença da Lua. Bem, dizer isso é interessante, pois a fase lunar que mais impacta negativamente é a Lua cheia. A Lua crescente gibosa, a Lua minguante gibosa influenciam razoavelmente, e as fases lunares de fina crescente, fina minguante e especialmente nova menos influenciam ou não influenciam a visibilidade de uma chuva de meteoros, por exemplo. E nas madrugadas, né, especialmente madrugadas aí, a Lua vai estar na fase minguante gibosa. Ou seja, o luar, aquela claridade da Lua, ela não está cheia, né, pois a Lua cheia, como eu citei, é 7 para 8, especialmente o início aí da madrugada de 8 de dezembro. Então, essas datas já são posteriores. Ela está Lua minguante gibosa, já quase ali indo para a Lua quarto minguante, depois de mais outras madrugadas. Então vai ter uma influência, mas é razoável. E como eu tinha enfatizado, o brilho mais lento do que a média desses meteoros das Geminídeas pode promover ainda uma ótima observação. E o que está aqui bem na tela é que justamente nessa área, veja que ampla área entre a posição de Marte e a posição que se encontra a Lua, está por aqui, é a ampla área de observação da chuva de meteoros geminídeos. Ou seja, entre a posição no céu do planeta Marte e a posição que se encontra a Lua, Lua minguante gibosa, essa ampla área vai ajudar a identificar, bem localizar, aonde você vai olhar a partir desse finalzinho da noite da segunda, 12 de dezembro, e por toda a madrugada aí da terça, 13 de dezembro, a observação da chuva de meteoros geminídeos. Eu vou justamente aqui configurar
para a gente ver como semelhante a essa ilustração. Então aqui para a gente ter uma noção, voltando aqui para a tela, o radiante, o ponto exato, é mais ou menos nessa área, mas como eu citei, não necessariamente é preciso que o observador olhe exatamente para essa pequenina área aqui que é o radiante, que é ali da onde vão surgir os meteoros. Eles poderão ser visíveis nessa ampla área do céu que contempla a área aqui da constelação de Gêmeos, próxima aqui de Órion, Touro, a constelação. Deixa eu voltar aqui. O radiante é por aqui. Você pode ver os meteoros das Geminidas nesse período do final da noite de 12 e por toda a madrugada de 13 de dezembro. Então, poderá ver aqui em Gêmeos, Órion, Touro, Cocheiro. Aqui justamente onde está a lua minguante gibosa. E aqui a constelação de Cão Menor. Ah, mas eu não tenho ainda essa facilidade de identificar essas constelações, né? Muito embora, né, as estrelas principais ajudam muito, né? Você tem estrelas aqui como Castor e Pollux de Gêmeos, Próximo de Cão Menor, Betelgeuse de Órion, Aldebaran de Touro, o planeta Marte, Capela de Cocheiro, né? Então ajudaria bastante. Mas só de você olhar a partir do finalzinho da noite de 12 de dezembro, que é o começo desse período de observação das Geminídeas, do auge das Geminídeas, pois elas podem ser visíveis antes e depois dessas datas. Então, 22 horas de 12 de dezembro, entre a lua minguante, quando surgir no céu, no finalzinho ainda da noite de 12 de dezembro, entre a área da lua minguante e a posição de Marte, então essa ampla área aí, que você está contemplando aí, aqui na tela, já vai ser a área correta e favorável para a observação dos meteoros, das Geminídeas. Então, outro detalhe interessante é que não precisa usar binóculo, telescópio, os meteoros são bem favoráveis de observar a olho nu. É um fenômeno em que você pode bem apreciar e é até recomendado observar a olho nu. Outro detalhe interessante é que prefira um local escuro para observação da chuva de meteoros Geminídeas e também sem nuvens. Isso aí é bastante favorável para você contemplar mais meteoros no período de observação das Geminídeas. E um detalhe interessante é que as chuvas de meteoros, na sua maioria, têm como o corpo parental aquele que dá origem ao rastro de detritos que a Terra atravessa anualmente, e esse rastro de detritos chega, colide com segurança na nossa atmosfera. Na média, o corpo parental, esse que dá origem, é um cometa que deixou esse rastro de detritos. No caso das Geminídeas, pelos estudos e análises, é um corpo asteroidal. Tem características, por estudos, de ter sido um cometa que realmente perdeu, digamos assim, todo o seu material que poderia se externalizar do cometa. Praticamente sobrou ali quase que um núcleo. Então, também tem essa teoria de que já foi cometa e ficou apenas o núcleo, mas também tem uma teoria que cita ser um corpo asteroidal. Então, é o 3200 Phantom, que dá aí o rastro de detritos que deixou uma órbita, e esse rastro de detritos que deixou uma órbita vai aí receber de encontro, ou seja, quem vai de encontro é a Terra, e aí acontece a chuva de meteoros Geminídeas. É um fenômeno belo de se ver, interessante. É favorável também da gente ter links ao vivo
E aí já faço um acréscimo das possíveis lives aqui especiais sobre a chuva de meteoros geminídeos. Nesse caso, a gente poderia fazer, né, se for possível, uma retransmissão desses links oficiais que retransmitem a chuva de meteoros geminídeos. Mas aí vai depender, né, de link, de confiabilidade e de como se dará, né, essa chuva de meteoros. Espero que tenham bem compreendido, né, essas informações, né, importantes, num bom resumo e orientação para a gente bem observar esse fenômeno e esses detalhes preciosos aí para bem contemplar essa, que para nós aqui é a última grande chuva de meteoros de destaque, pois apresenta assim uma possibilidade favorável de observação. E já aqui caminhando para o final, a gente vai ter aqui as fases da Lua. Lembrando que tem aqui na descrição um post para as fases da Lua de dezembro de 2022 e também tem aqui no canal do Achupé do YouTube o vídeo das fases da Lua em dezembro de 2022. O post visitem, revisitem, compartilhem, isso nos ajuda muito. E o vídeo também, assistam, reassistam, curtam, comentem, compartilhem também essa, esse conteúdo em vídeo também das fases da Lua. E como eu citei, a primeira teremos em dezembro, né, 4 principais fases. A primeira fase de destaque é a Lua cheia. E aí a gente tem a informação que eu tenho citado, que é em 8 de dezembro e a 1h08, ou seja, o início aí da madrugada de 8 de dezembro. Então você já se prepara na noite de 7 de dezembro, porque quando der a meia-noite e início aí da madrugada de 8 de dezembro é o auge aí da lua 100% iluminada, a lua cheia. Também nessa ocasião do início da madrugada de 8 de dezembro é quando acontece aí o auge, né, da máxima oposição do planeta Marte. A lua aí que estará na constelação de Touro. 8 de dezembro, lua cheia. A lua quarto minguante em 16 de dezembro. A lua nova em 23 de dezembro, né, antecede a data das conjunções, que é da finíssima lua crescente com Mercúrio e Vênus, que é em 24, ou seja, um dia depois aí da lua nova. Lembrando que essa conjunção de Mercúrio e Vênus é logo depois do pôr do sol de 24 de dezembro, ou seja, véspera do Natal. Então, um dia depois é da lua nova, de 23, você tem aí a lua bem fininha, próxima aparentemente de Mercúrio e Vênus. Lua nova, 23 de dezembro. Lua quarto crescente em 29 de dezembro. Bem, e chegando aqui também nesse final, aproveito aqui para citar sobre os episódios e as edições do quadro Observador das Estrelas. A gente, por detalhes de tempo, preparação, outras dedicações de planejamento e tempo, né? A gente está aqui no encerramento do ano. Tem outras coisas também em paralelo, né, particulares e também do AchoPE. Então não deu para fazer vídeos as chamadas edições do quadro Observador das Estrelas em novembro. Então, para ser ciente, né, que a gente procura sim fazer esses episódios também do quadro Observador das Estrelas e especialmente as edições do quadro Observador das Estrelas. Também tem aqui os vídeos drops destaques do céu. Logo aí em seguida, com a produção aqui do vídeo dos destaques do céu de dezembro, também a gente visar aí a produzir
os vídeos drops destaques do céu, especialmente aqui, tem a visibilidade de Vênus, tem a visibilidade de Marte, então, e também até, quem sabe, pela primeira vez aí sobre as constelações, especialmente que ficarão em destaques essas aí do céu do verão, né? Iniciar aí na estação do verão, mês de dezembro, né? Verão aí que entra no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, para transitar lá em março com o equinócio de outono já em 2023. Então, em os vídeos drops destaques do céu, agradeço, né, quem dá o feedback, que está gostando. São vídeos curtos em duração, breves em formato de resumo, sobre um fenômeno, um evento, um tema ali de destaque e que a gente produz esse vídeo com dedicação e empenho. E também acompanhem aqui os links na descrição para o site do AstroPE, aqui astrope.com.br. Tem o post dos destaques do céu de dezembro de 2022, então essas informações sobre a visibilidade dos planetas, das constelações e também das Geminídeas, você pode apreciar essas informações, se referenciar através ali do post dos destaques do céu em dezembro de 2022, o link aqui na descrição. Também tem um das fases da Lua deste mês de dezembro. E aqui as redes sociais do AstroPE para você poder acompanhar o AstroPE. Começar aqui pelo Facebook, tem para curtir a página, é Facebook, a página é Grupo de Astronomia de Pernambuco no Facebook, e também tem Grupo AstroPE, que é o grupo da página do AstroPE no Facebook, ou seja, você tem a página e tem um grupo do AstroPE na rede social Facebook para nos acompanhar. Então, solicite a entrada para você participar, interagir, né? Lá no grupo a gente partilha fotos, né? Os membros divulgam registros, né? Fotos do céu. Parabenizo a todos que contribuem ali com os registros, com as interações também, preciosas também, com a partilha de notícias, com a interação, né? Desde as reações e os comentários. Muito bom ali. Isso que muito também caracteriza o AstroPE, essa interação aqui no Facebook também. E também aí no Instagram, é o Grupo AstroPE, os links estão na descrição, né? Também da página, do grupo, do Instagram. Agradeço os quase aí 1.100 seguidores no Instagram, quem marca ali o AstroPE com Grupo AstroPE em algum registro da lua cheia ou de alguma informação. Então agradeço imensamente, né, quem faz isso, quem sempre ali acrescenta ao divulgar e linkar, né, o AstroPE. Muito obrigado. E aqui o canal, deixe o like, o gostei, o curtir é muito importante. É uma forma também de valorizar, de destacar o conteúdo aqui produzido, né, com dedicação, deste vídeo dos destaques do céu, gravado aqui na noite de 5 de dezembro, né, para estrear no dia seguinte, para acompanhar juntamente aqui com vocês. E o like, o curtir, o gostei é muito importante também para que impulsione esse vídeo e apresentar a mais e mais observadores do céu e curiosos desse conteúdo que muito enfatiza essa ciência magnífica que é a astronomia, que muito nos faz admirar, mas também muito desperta aprendizado. A gente compreende muito do céu a partir dessa dinâmica de fenômenos, eventos astronômicos, de destaques, e a gente conhece mais e mais desse magnífico e glorioso céu. E além do curtir e o like, eu gostei, né? Muito obrigado a quem já deixou o gostei, muito obrigado mesmo. E inscreva-se no canal com o sininho ativado.
A inscrição também é muito importante. O sininho ativado vai ajudar a servir de lembrete, né, para que você seja lembrado da estreia do vídeo, ah, um vídeo publicado no canal, eh, de uma live quando ela está programada. Então aquele conteúdo vai ser apresentado que daqui a um certo tempo você vai poder acompanhar. Ative também o lembrete ali da live também quando programada. Quando inicia, né, ou está prestes a iniciar uma live, você também é notificado, e quando também inicia, você também é avisado. E a aba comunidade, ali do aplicativo do YouTube, né, você, com o sininho ativado, você passa a ver mais os conteúdos, não só os vídeos, as lives também ficam armazenadas, né, gravadas, mas também os conteúdos postados ali na aba comunidade. Então, muito importante é ter o sininho ativado. E quem já está inscrito, muito obrigado. Quem já está com o sininho também ativado, muito obrigado mesmo. Somos quase aí 17.200 inscritos aqui no canal do AchoPE. Muito, muito obrigado mesmo. E enfatizo aí para a visita, revisitar o site do AchoPE, né, o post dos destaques do céu, das fases da lua. Divulguem para mais outras pessoas também, é muito importante. É um, um- uma ação, né, de grande contribuição. E também queria agradecer imensamente a quem acompanha aqui o chat do YouTube. Aqui é um vídeo gravado, mas entra como estreia no canal do AstroPE, e eu interajo juntamente com vocês aí durante essa estreia do vídeo dos destaques do céu. Agradeço a interação, agradeço toda forma de valorização, reconhecimento, de tempo dedicado. Parabenizo também a observação do céu, da apreciação dos conteúdos também, de partilha também, né, como citei, de quem pode partilhar os conteúdos de os destaques do céu, das fases da lua, de outros eventos também astronômicos, né, como tivemos, né, especialmente o eclipse lunar total lá do mês de maio. Então, muito, muito obrigado. E as palavras também de carinho, de valorização, de reconhecimento, de destaque à importância desse trabalho feito com dedicação, com empenho, compromisso e muito amor por essa ciência tão incrível que é a astronomia. E também, para destacar aqui, é quem pode fazer, as outras também são contribuições, e essa é a contribuição do tipo financeira, para quem pode contribuir através da chave Pix. Uma chave bem fácil de memorizar é pix@astrope.com.br. Ela está aqui na descrição, é pix@astrope.com.br. É para uma contribuição financeira, para uma chave, né? Essa chave que é do tipo e-mail, para uma conta em meu nome, James Solon, conta poupança do Banco do Brasil, para quem puder contribuir com qualquer valor financeiro para apoiar, contribuir a esse valor que eu venho dedicando, especialmente no ano 2022. Desde lá de dezembro, tenho citado para qual finalidade, qual o objetivo, que é o investimento em um computador de alto desempenho, em virtude de atender as produções já feitas, demandas já feitas, como também a futuras outras demandas, futuros outros projetos aqui do AstroPE, outros também paralelos ao que é produzido para o AstroPE, pois um computador de alto desempenho para justamente a gente ter mais produtividade, por mais capacidade de processamento, CPU, processamento gráfico, GPU. Então, é bem necessário. Até então, estou reunindo o financeiro nessa conta poupança para dedicar aí um investimento. E assim, como posso dizer, o spoiler, né? Se é que posso dizer assim, é que
num valor que eu já venho reservando há anos, né? Não foi só há um ano apenas, há- no plural, né? Vários anos já, e ia aumentando o valor e eu tinha que aumentar mais esse valor poupado e somado também ao longo, quando almejei investir em 2021, mas aí por orientação divina, aí optei por optei sabiamente por investir neste ano, 2022, e o spoiler é que já foi comprado, já foi investido, adquirido, né, esse computador de alto desempenho, né? Fico assim até sem muitas palavras, né? Sem muito poder assim expressar. Para quem já acompanha aí o canal já há um tempo, já sabe de toda, eh, vê a evolução, mas também compreende o que foi feito para chegar nessas evoluções e boas transformações, desafios, destaques e outros detalhes, e partilhar mesmo, né, esse investimento nesse computador de alto desempenho com vocês é uma conquista que não dá muito assim como eu digo para expressar. Eu também contei assim a emoção, mas que em outro momento poderia falar melhor, com mais tempo dedicado e expressar isso, e que o investimento que eu cito, né, para essa conta poupança, o Pix, através da chave e-mail, é para que eu possa amortizar, né, o valor investido. E aí outros detalhes de o aparelho, o valor, o que se propõe a fazer, o que já faz, o que pretendo fazer dos projetos do HPE, outros projetos assim que são paralelos, né? Eh, não assim com astronomia, mas que confesso, sonho, objetivo há muito tempo na vida, poderei, né, fazer com um equipamento de alto desempenho e que colheremos, posso dizer com muita, um sentimento assim muito afetuoso de colheremos esses frutos. Então eu queria destacar isso. Mas quem puder, quem já fez contribuições, quem pretende fazer e quem fará, não só agradeço imensamente, como também continuem contribuindo, pois vai realmente amortizando esses valores, pois o investimento foi significativo, foi elevado, mas para que a gente tenha mais produção, a produtividade, né? Mais desenvolvimento também, pois é muito necessário esse desenvolvimento para o projeto ser sustentável, precisa-se de recursos, de astrocolaboradores, né? E outros recrutas, digamos assim, que possam construir mais o AstroPE para especialmente este ano de 2023 que virá, com eventos astronômicos, fenômenos e outros projetos que a gente almeja fazer com esses sonhos pendentes, né, objetivos pendentes aí. Então eu queria, estava até tentando ver como é que falaria essa parte especialmente sobre esse recurso investido, mas esse bloquinho aí deixa para uma live especial, algo assim mais específico para a gente partilhar, mas queria destacar. Está ainda no aguardo para produção do equipamento, para ser entregue, né? Levará um amplo tempo, né? Mas até lá a gente vai interagindo, vai conversando. Então, desculpem aí esse tempo tão mais alongado, mas eu queria realmente destacar esses detalhes e informações. E chegando aqui já na reta final, muito, muito obrigado por assistir aqui ao vídeo dos Destaques do Céu. Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado por assistir o vídeo dos Destaques do Céu e olhem para o céu e aprendam com ele. Até o próximo vídeo.
Muito obrigado e tchau.